vidas. E vocês estão bem? Tô com saudade de vocês, né? Pessoal, então, olha só, nossa aulinha de hoje, vou projetar aqui minha telinha para vocês me acompanharem, tá bom? Então, Cauê, eu geralmente faço o quê? Eu faço aquela lista. Lembra que tem aquela lista de... não, aqui eu não preciso alterar, só copiar o link. Uma listinha que eu faço para vocês, vou sair aqui do WhatsApp, perdi vocês, achei. Vou mandar aqui a lista no chat para vocês assinarem, tá bom? Eu acho que fica mais fácil para mim, porque eu já tenho uma lista da sala. Vocês entram lá e vocês vão assinar na aba de hoje, que é 27/11, tá vendo? Então, vocês assinam embaixo do quê? Da turma de vocês, certo? Tá, então vocês vão assinando enquanto eu dou aula. Eu vou entrar aqui na nossa turma do Class. Deixa eu trazer para cá para não me perder. Tem tanta coisa aberta. Então, pessoal, eu coloquei aqui a aula de hoje, né? Futuro da espécie humana em formulário de ciências da natureza. Então, eu acho que alguns já até responderam o formulário. É um formulário, então, bolado por todas as disciplinas, certo? Então, não é só para bio, mas eu vou discutir as questões com você de vocês de bio aqui hoje, tá bom? Eu decidi fazer essa chamada hoje, por quê? Porque eu queria trabalhar, então, um pouquinho dessa habilidade aqui com vocês, que é avaliar as implicações evolutivas dos processos de seleção artificial de animais e vegetais, bem como os impactos na transformação e adaptação do meio ambiente aos interesses da espécie humana. Então, o que a gente já pode, de antemão, né, falar aqui dessa habilidade? Que nós, seres humanos, somos a única espécie que transforma o meio ambiente, tá? A gente transforma o meio ambiente, então a gente já não sofre tanto, né, muito menos que os outros seres vivos com a influência da seleção natural. Na verdade, a gente transforma o meio ambiente, a gente manipula o meio ambiente de acordo com as características que a gente quer. Ou ainda mais, ou porque a gente demanda dos recursos ambientais e por isso a gente acaba transformando. E daí, ao longo da evolução humana, o que aconteceu também? A gente teve aí uma série de etapas que fez a gente, então, adquirir... fazer, né, uma seleção artificial de espécies animais e vegetais. O que a gente chama isso? A gente chama isso de domesticação. Tá, a gente vai conversar então um pouquinho sobre domesticação hoje. Eu até coloquei aqui para vocês, eu acho que eu ainda não coloquei em todas as turmas, mas esse texto aqui eu achei um texto fantástico, recomendo muito que vocês leiam se vocês gostam desse assunto, tá bem claro, falando sobre evolução humana, todas as etapas. E aqui um texto um pouco mais simples falando sobre a domesticação, que é o tema da nossa aula de hoje, o quanto isso foi importante. Então, só pincelando aqui esse texto, pessoal, olha só. Origem e evolução humana. Quais os fatores seletivos mais importantes que canalizaram a evolução humana? Então, ele vem destacando aqui, né, por que o homem ele é tão diferente dos outros seres vivos? Né, principalmente nesse sentido do quê? De ser racional, nesse sentido de conseguir modificar o meio ambiente. Então, esse texto ele vem discutindo esse assunto. Então, uma das primeiras características aí que eles falam, só um minutinho, pessoal. Tá, pai, tchau. Só um minutinho, pessoal, meu pai tá dando... Ai, gente, desculpa, isso que eu falei pro meu pai que eu ia começar a aula e ele me gritando, tô indo embora, vocês escutaram? Tô indo embora, você fecha a porta? Eu tive que ir lá atender. Até perdi o rebolado aqui onde a gente estava aqui. Então, pessoal, uma das características aí, né, que separou os homens, né, a espécie humana, dos outros
dos outros primatas, né? É o quê? É a locomoção bípede. Então, ele vai trazer um pouquinho disso, né? E lembra na última aula que a gente chegou a apontar o quê? Que quando a gente teve, a partir do momento que a gente começou a ter a locomoção bípede, que é andar sobre duas patas, a gente liberou as mãos. E conforme a gente liberou as mãos, aumentou, olha só aqui, a possibilidade das mãos, da utilização das mãos com manipulação de ferramenta, transporte de alimentos, cuidado da prole, né? Então, assim, e até a linguagem. Não é diferente de hoje. A gente utiliza a mão para a linguagem, né? Vocês veem sempre as pessoas gesticulando. Então, a mão é um órgão muito importante para a linguagem também. Então, por isso que a locomoção bípede, ela foi tão importante para a aquisição do quê? Dessas características humanas, né? Principalmente a linguagem e esses comportamentos culturais. E da utilização de ferramentas, então, com a liberação da mão, cresceu, então, a nossa capacidade de utilizar e produzir ferramentas. E daqui ele está explicando todo o passo direitinho de mais ou menos quando isso começou a ocorrer. E que isso foi crucial para a evolução humana. Né? Então, oi? A senhora está passando slide? Não está aparecendo aí para vocês? É que para a gente não está aparecendo nada, está aparecendo tudo preto. Nossa. Eu pensei, jurava que estava aparecendo para vocês. Vamos lá. Eu vou parar a apresentação. Quando for assim, meus amores, avisa, porque eu tô aqui falando. É que daí eu não estava entendendo, daí eu fiquei, será que eu tá. Vamos ver se agora vai. Ó. Tô apresentando de novo. Agora foi, agora apareceu. Agora apareceu, né? Vou aqui voltar na tela que eu tava. Apareceu aí o texto? Apareceu. Apareceu. Ah, eu acho que deve ter dado alguma coisa quando eu saí e voltei. Tá bom? Então, olha aqui é o textinho que eu tô recomendando para vocês lerem, tá bom? É um texto simples, mas é um texto bem completo. Então, eu estava falando da locomoção bípede, da utilização de ferramentas, e que todos esses fatores levou ao que? Ao aumento do cérebro, né? Porque a nossa espécie, ela tem um cérebro muito grande para os primatas. Então, ele vai falar aqui de uma característica que a gente não falou. Conforme a gente foi ganhando essa capacidade de manipular a ferramenta, de se organizar socialmente, a gente começou a caçar. E a nossa caça é diferente da caça dos outros animais. A gente começou a caçar em grupo, a gente começou a adquirir grandes presas. E isso levou ao aumento na nossa dieta de proteína animal. E o pessoal indica que foi exatamente esse aumento na dieta, né, com proteína animal, que fez o nosso cérebro crescer de forma tão rápida. Então, aqui, ó, ele tá falando até aqui, tá vendo? No finalzinho. Então, a introdução de uma dieta mais rica em carne foi uma das principais causas do crescimento rápido do nosso cérebro. Ok? Mas, assim, é muito além de só comer carne, a maior disponibilidade de carne, né? Como a gente caçava, então os homens, né, primitivos, eles utilizavam de técnicas de caça que nenhum outro animal conseguia utilizar. Então, aqui tá todos os fatores, né? Então, começamos a caçar animais de grande porte, que distinguia dos outros homens. Um outro fator que teve muito relacionado ao aumento do cérebro também é o quê? A articulação da palavra. Então, a gente já se comunicava, já tinha uma linguagem que podia ser corporal, que podia ser com a mão, mas a gente começou, a partir do momento que a gente teve a fala, teve um outro aumento no nosso cérebro, que foi muito importante para adquirir as características humanas que a gente tem hoje em dia, né? Aqui também fala do fator o quê? O fator de grupo reprodutor, que é esse fator que, né, que a gente tem, que é o quê? De ter um grupo reprodutor, né? A gente não mais precisa sair, encontrar o parceiro, né? Então, isso os humanos adquiriram há muito tempo na sua evolução. Então, aqui, pessoal,
todos esses comportamentos que a gente foi adquirindo ao longo, né, de toda a evolução humana, foi essencial para a gente chegar no que a gente é hoje, né, como homens. E daí, pensando no futuro da nossa espécie, né, eu achei bem interessante esse pedacinho do texto aqui, falando o quê? Falando que a gente sabe que provavelmente a gente não vai sofrer mais tanto com a evolução quanto as outras espécies estão sofrendo, por essa capacidade que a gente tem de interferir, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o que faz as espécies evoluírem é o quê? É a seleção natural ali no meio ambiente, né? As pressões do meio ambiente selecionando os melhores adaptados, certo? Como que a gente vai selecionar humanos melhores adaptados se ele modifica o ambiente? Ai, tá muito quente? Estamos sofrendo com as mudanças climáticas? Vamos utilizar mais ar-condicionado. Né? Então, tem todo esse fator de modificação que faz com que os seres humanos não sofram mais tanto com isso. É claro que, assim, existe alguns indícios de que pode até ocorrer algumas mudanças físicas aí ao longo da evolução, mas nada muito importante. E daí agora falando um pouquinho da domesticação em si, que foi um processo muito, muito importante na evolução humana, o que é domesticação? Então, é o processo do quê? Da gente criar, da gente ter ali próximo, da gente utilizar, né, das características que mais agradam a gente. Então, esse processo de domesticação é justamente isso, de plantas e animais, eu falo aqui, né, ó. Domesticação é um processo no qual as plantas e os animais são geneticamente modificados ao longo do tempo por seres humanos para as características mais vantajosas. Então, por exemplo, todos os alunos me perguntam, professora, quando eu dou aula de frutos, quando eu dou aula de plantas, a banana tem semente? Então, assim, o que aconteceu com a banana, a espécie da banana que a gente consome, né, como fruta? Ao longo do tempo, os seres humanos, então, foi domesticando aquela espécie ao ponto de que as espécies que a gente tem hoje em dia, não todas as espécies, né, essa espécie mais comercial, é uma espécie que não tem fruto, não tem a semente. Ela só tem os indícios da semente, que são aqueles pontos, né, pretinhos que tem dentro da banana. Então, assim, são várias as modificações. Por exemplo, o milho. A gente tem uma infinidade de cores de milho, mas o milho domesticado é aquele milho amarelo, mais carnoso, mais suculento, né? Então, a gente vai ao longo do tempo, né? Isso também não é de uma hora para outra, selecionando as características e fazendo cruzamento entre as espécies para que a gente selecione as características que a gente quer, que a gente acha mais vantajosa. Oi. Mas daí a banana, daí no caso, você tem que comprar muda, no caso? Porque daí se não tem semente, como que planta? A banana hoje em dia é só por muda, essas bananas que a gente compra. Só por muda, não tem semente mais. Ah, professora, não existe mais nenhuma banana com semente? Então, existem algumas espécies que possuem semente. Mas, ó, as espécies que eu conheço que possuem semente, elas não são nem comestíveis. Elas são tóxicas, tá bom? Então, tem que ser por muda, só por muda. Ah, e como surgiu a primeira banana? Há muito tempo atrás. Provavelmente ainda quando se existia semente. E daí, depois disso, não existe mais semente de banana. Tá bom? E a mesma coisa foi com os animais, né? Então, a gente começou a domesticar quem? A gente primeiro começou a domesticar os animais que são animais dóceis, que são geralmente os herbívoros, né? Que daí a gente tem hoje em dia o boi, o cavalo. Então, a gente começou a domesticar esses animais mais dóceis, porque os animais carnívoros, até hoje, né? A gente não consegue domesticar. Né? A gente tem um cachorro, que é um animal carnívoro, que também sofreu esse processo de domesticação, mas, por exemplo, felinos são muito mais difíceis de domesticar. Mesmo o gato que a gente tem, a gente sabe que é difícil, né?
Eu acho que gato, ele é nosso dono, a gente não é dono dele, né? Então, pessoal, é mais nesse sentido. E conforme a gente foi domesticando, então, né, a gente foi fazendo essa transformação. Lembra que eu falei para vocês da transformação que a gente pode causar no meio ambiente? O processo de domesticação é um deles também. Olha quantas espécies a gente modificou sem engenharia genética, porque hoje em dia a gente modifica com engenharia genética. Olha quantas espécies a gente domesticou só com o quê? Só com seleção artificial. Ah, esse pimentão aqui, ó, ele é grande. E esse outro pimentão aqui que eu tenho, ele é bem vermelho. Vou cruzar essas duas plantas. Olhei os filhos desses pimentão e eu consegui, dentre esses filhos, um pimentão grande e bem vermelho, ou seja, as características que eu queria. E o que que eu fazia? Eu pego só esse pimentão que eu consegui produzir e começo a fazer o quê? Fazer filhos dele ou mudas dele, tá bom? Então, esse é o processo de domesticação, certo? Alguém tem alguma dúvida? Como que tá? Deu para entender um pouquinho sobre o processo de domesticação? Vocês acham que eu tento levar adiante, da gente dar uma olhadinha nas questões? O que que vocês acham? Nas questões do formulário? Podemos? Vou dar uma passadinha lá então, tá? Bom, pessoal, aqui eu já selecionei as questões de biologia, né? A gente tem um formulário aí de todas as disciplinas. E daí eu coloquei uma questão aqui sobre as queimadas, que a gente teve uma aula sobre as queimadas. É uma questão que tá bem facinho, não vou fazer essa questão com vocês, tá bom? É uma questão, assim, não precisa nem ler o texto pra gente conseguir responder, mas o texto é bem interessante, leiam. E daí vamos começar aqui, então, no que a gente está aprendendo. Uma das grandes discussões, vocês estão conseguindo ver aí a projeção? Me contem aí se não tiver, tá bom? Uma das grandes discussões da evolução dos seres vivos é sobre a origem da espécie humana, uma vez que a ciência demonstra que os humanos apresentam parentesco próximo com os chimpanzés, gorilas e orangotangos. As investigações mais recentes sobre a evolução humana analisaram fragmentos de ossos de animais e de rochas para concluir que esses nossos ancestrais já se encontravam no norte da África há milhares de anos, ok? Uma historinha bem legal. A dominação da classificação da família a qual pertence a espécie, a essa espécie, né? Ou seja, a nossa espécie humana. E aí, pessoal, qual desses nomes aqui é a nossa família de espécie, né? Da espécie humana? É a família do quê? Dos hominídeos, né? Então, quem assistiu a aula passada, eu mostrei lá, né? Toda a nossa... Nossa, o pessoal vai cair a internet aqui, começou a travejar muito. Hominídeos, então. Então, vou tentar aqui responder rapidinho para vocês. Daqui tem um textinho, ó. Leia o texto para responder a questão de número D. A pele de povos que habitam certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. Ok? À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo, há cerca de 10 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. Legal. Falou aí, então, sobre a evolução da nossa pele. E olha lá, ó, tá vendo? A cor da pele das populações da África foi a que teve maior tempo para se adaptar, porque os primeiros humanos surgiram dali. Então, nesses dois trechos encontram-se ideias de... E aí, de que teoria que a gente encontra aí, né? Então, olhando assim, olha, bem por cima, a gente sabe que não é assim que funciona, mas a pele dos povos que habitam certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. Quando a gente fala adaptou-se, né, aquela área, que resposta que seria? Seria uma resposta darwinista,
né, da adaptação, de evolução, tá bom? Eu acho que eu acabei colocando aqui no formulário, não, tá certo mesmo. Darwinista, que traz o quê? Traz a ideia de adaptação, traz a ideia de que leva milhares de anos para isso ocorrer. Eu tô toda hora olhando para ver se vocês não caíram. Então aí, né? Traz a ideia de adaptação, de milhares de anos para acontecer, traz a ideia do quê? De que é ao longo das gerações que isso ocorre. As duas falas traz essas ideias, tá bom? Então, por isso que são ideias o quê? Darwinistas. Mais um textinho. Muitas vezes, o processo de evolução por seleção natural é alvo de interpretações distorcidas. E quando o assunto é evolução humana, a distorção pode ser ainda maior, pois o Homo sapiens é apresentado como o ápice do desenvolvimento. As ilustrações mais conhecidas da evolução estão todas direcionadas no sentido de reforçar uma cômoda concepção da inevitabilidade e da superioridade humana. A principal versão dessas ilustrações é a série evolutiva ou escada do processo linear. Esse avanço linear ultrapassa os limites das representações e alcança a própria definição do termo evolução. A palavra se tornou sinônimo de progresso. Então, vocês estão percebendo que ele está questionando aquela clássica imagem de que tem um chimpanzé e no final tem o homem. É aquela clássica imagem que ele está, então, assim, criticando. A história da vida não é uma escada em que o progresso se faz de forma previsível, e sim um arbusto ramificado e continuamente podado pela tesoura da extinção. Então, o que é esse arbusto aqui? São as árvores da vida, que a gente sabe que é assim que acontece. E daí, quem é então a tesoura de poda? A extinção, né? Que a gente pensa que alguns carinhas aí são extintos. Por exemplo, os nossos ancestrais mesmos foram extintos. A gente não convive com os ancestrais diretos dos lêmures e do resto dos primatas. Okay? Então, a árvore filogenética representada na figura 2 a seguir é construída com base nas comparações de DNA e proteína. Ok? Então, todos aí. Com base na análise dessa árvore filogenética, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ter que olhar questão por questão e ver qual está correta, certo? Então, quando a gente olha questão por questão, a gente vai ver, os gorilas são os ancestrais comuns mais recentes do grupo formado por chimpanzés e seres humanos. O gorila é o ancestral comum que estava aqui na base? Não. Existia um ancestral comum aqui na base que deu origem aos gorilas e deu origem a esse grupo aqui que vai dar origem aos chimpanzés e os seres humanos. Tá? Então, essa resposta é errada. Os gorilas compartilham de um ancestral comum mais recente com os gibãos. O gorila compartilha um ancestral comum mais recente com o gibão do que... Não consigo ler aqui o restinho. Com o grupo formado pelos chimpanzés e os seres humanos. O ancestral comum do gorila com chimpanzé e os seres humanos está aqui. O ancestral comum do gibão com gorila está aqui. Qual que é o mais recente? Esse daqui. Então, nossa afirmativa está errada. Os chimpanzés apresentam maior proximidade filogenética com o gorila do que com os seres humanos? Olha o chimpanzé aqui. Quem é a espécie irmã do chimpanzé? Os seres humanos, que eles dividem o mesmo ancestral comum aqui. O ancestral comum com o gorila está aqui embaixo. Então, o grupo formado pelos lêmures é o mais recente porque divergiu há mais tempo. O grupo formado pelos lêmures é o mais recente? Não, ele não é o mais recente. Na verdade, ele é o mais basal, o mais antigo. Os macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo apresentam grande proximidade? Sim, olha só eles aqui. Eles são espécies irmãs. Né? A gente fala quando eles estão bem próximos, assim, que são espécies irmãs. E olha onde está o ancestral comum deles. Então, a alternativa correta é a letra E, aqui nessa questão. E para a gente finalizar, a passagem do modo de vida caçador, coletor para um modo de vida mais sedentário,
ocorreu há cerca de 12 mil anos e foi causada pela domesticação dos animais e plantas. Então, olha só que legal que a gente acabou de ver. A aquisição da domesticação possibilitou o quê? Possibilitou um modo de vida mais sedentário. A gente não precisava mais caçar, coletar alimentos, né? Então, teve esse sedentarismo aí também humano. Então, com base nessa informação, é correto afirmar que. Então, na hora que vocês forem ver a resposta correta é essa daqui. Vou ler só a resposta correta para vocês, tá bom? No processo de domesticação, sementes com características desejáveis pelos seres humanos foram escolhidas para serem plantadas no processo de seleção artificial. Lembra que eu falei para vocês do pimentão? Aqui agora eu dei um exemplo bem bobinho, tá bom? Mas é isso. Então, olha só, eu começava a ver as características que me interessavam. Isso é com qualquer tipo de fruta, com qualquer tipo de vegetal. E até mesmo com o quê? Com animais. Nossa, eu quero um boi. O pessoal faz isso com boi. A Bia que trabalha, não trabalha, Bia, com vaca, né? A Bia pode falar isso, acho que até melhor do que eu. Nossa, então aquela vaquinha é uma vaquinha grande produtora. E eu tenho uma vaquinha que não é produtora de leite. Quem eu vou colocar para criar no meu sítio? Até hoje a gente faz isso. A gente vai colocar a vaquinha que é grande produtora de leite. Por quê? Porque eu quero essa característica. Eu quero que daqui a um tempo eu só tenho vaquinhas grandes produtoras de leite. Então, pessoal, é exatamente isso o processo de seleção artificial, ok? Pessoal, eu sei que eu respondi super rapidinho, que eu estava com medo de cair. Todo mundo conseguiu assinar a lista de presença? Vou passar aqui de novo. É isso, meus amores. Tudo bem por aí? Alguém tem alguma dúvida em alguma questão? Eu caí e não sei que caí, é isso?